Não é a primeira vez que acontece isso com o time do Flamengo. Não sei explicar, talvez você tenha alguma explicação de voltar de um período de inatividade e fazer um jogo muito ruim. Você consegue uma explicação para o que aconteceu hoje aqui? Agora não tenho muita explicação. Eu venía com muita ilusão por este jogo, mas o time foi superado por el rival claramente. Entonces analizaremos con más detenimiento lo que aconteció, pero la globalidad del juego es de que o time no encontró nunca la posibilidad de emparejar el juego. El Bragantino jugó un juego de mucha intensidad y nos superó ampliamente. Boa noite, Jorge. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Jorge, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de dois jogadores que atuaram hoje, que é o Léo Pereira e o Everton Cebolinha, que jogaram mais pelo lado esquerdo do campo, mas constantemente a gente viu uma sequência de erros lá por aquele lado. A gente via o Bragantino explorando muito aquele lado do Flamengo. Eu queria que você comentasse aí um pouquinho sobre a atuação desses dois jogadores, sobre a forma que eles jogaram. Foi uma forma que eles não estão tão acostumados assim, com o Léo na esquerda, onde seria o Ayrton Lucas. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses dois jogadores na partida de hoje. Yo creo que analizar puntualmente un jugador hoy sería injusto. Creo que Otimi, como falei antes, fue superado. No creo que la faceta de cualidad individual fue la que detonó la realidad del juego, sino la faceta colectiva. Creo que nuestro planteo de juego, que era 3-1, 3-3, no generó nunca juego, entonces mucha pérdida de balón, y eso generaba que o time rival atacara con más gente en nuestra última línea. Y así intentamos trocar, pero o trámite continuó con nuestra imprecisión y con o dominio del rival. Jorge, boa noite. Bruno Vilafranca da S1 Live. Nas coletivas anteriores, principalmente lá no Maracanã, o senhor dizia que esse time precisava de tempo para treinar. O senhor teve algum tempo para treinar o time. Disse que o time precisava de algum tempo para descansar e esse time teve um pouco de tempo mais para o descanso. Então eu queria que o senhor tentasse de alguma forma explicar por que o Flamengo, por exemplo, sofreu 36 finalizações por parte do Bragantino. Isso me permite uma pequena segunda pergunta. O aquecimento dos jogadores em campo também não deveria servir para eles saberem ou escolherem melhor as chuteiras que eles deveriam usar na partida? Porque muitos jogadores escorregaram muito durante o jogo, inclusive criaram jogadas de ataque bastante perigosas para o time da casa. Obrigado. Eu penso que é um partido extremadamente atípico. Eu não esperava um jogo assim, mas a gente se preparou muito para tener o aprovechó de manera intensa el tiempo de entrenamiento, mas sinceramente analizaré bien la realidad de por qué, pero porque en realidad estoy un poco sorprendido por lo que aconteció. Entonces, porque Otimi perdió duelo, porque perdió balones innecesariamente, no jugó, o sea, prácticamente no estuvo en campo. O sea, analizar es difícil cuando acontece eso. La chutera no tengo ni idea. Creo que también es como es un parte de todo, ¿no? Creo que jugadores estaban tan incómodos en la cancha que imagino que también las acciones eran tan desesperadas por momentos que a lo mejor era por la chutera, a lo mejor no, o a lo mejor era por el propio momento que estaba viviendo Otimi. Boa noite. Claro, você vai buscando, né, o que aconteceu na partida de hoje. No intervalo, o Everton Ribeiro disse que a gente não está jogando, cada um tentando resolver sozinho, porque um não ajuda o outro. Dificuldade que o Flamengo teve nesse primeiro tempo? Não, a gente não está jogando, estamos deixando cada um tentando resolver sozinho, porque um não ajuda o outro, não está aparecendo. Temos que ter mais opções para a gente poder jogar. Quando a gente jogou, a gente conseguiu chegar. Então é a gente acertar isso aí para a gente ter mais a posse de bola
e conseguir criar para a gente tentar virar o jogo. Passa por um pouco também por isso, o jogo coletivo, cada um tentar resolver sozinho. Sí, para mí es juego colectivo. Cuando normalmente un time no puede jugar colectivamente, sufre y depende de los duelos. O time no jugó y Bragantino también fue mejor en los duelos individuales. Entonces, normalmente acontece lo que aconteció. Professor, última pergunta aqui. Sampaoli, boa noite. O que dizer ao torcedor, que com certeza está pasmo com essa atuação e com o placar, principalmente porque o próximo jogo é diante do Santos, equipe pela qual você passou, e que vive um clima muito tenso também. O que o torcedor pode esperar desse confronto? Que o time tiene que reagir rápido, mas venía de 10 jogos sin perder, con mucha victoria. Hoy sí, la verdad es que a pasividad del time me preocupa mucho, porque más allá de un análisis colectivo, posicional o de jugadores, que es mi responsabilidad también, hay algo que el time tiene que rever. La torcida tendrá el derecho de reclamar una actuación como esta, porque algo que ni la torcida ni el club merece. Pode-se dizer hoje que foi o pior jogo do Flamengo nesse campeonato? O que saiu errado hoje aqui, que o time não conseguiu jogar? Sim, foi o pior. Desde o início eles estiveram melhor que a gente e por isso eles mereceram essa vitória com esse placar. Mas o que faltou para o time? O time não teve 3 ataques no jogo, não conseguiu chegar. Não jogamos. Defendemos sempre um segundo em atraso. Eles tiveram o controle do jogo do início ao fim. E cabe a nós pegarmos esse jogo, avaliar e melhorar. Saber que a gente não esteve bem, a gente terminou antes da paragem com 10 jogos de invencibilidade e hoje a gente começou muito mal.